A cúpula invisível sobre o país na fronteira com a Federação Russa não é uma teoria. É a nova realidade de guerra que silenciou céus inteiros. O Ocidente, obcecado por sistemas caros e velhas táticas, acaba de perder o controle estratégico, enquanto a Rússia redefine, sem um único tiro, as regras da guerra moderna para seu próprio benefício. Como um F-16 pode simplesmente desaparecer do radar sem um míssil sequer ter sido disparado. A verdadeira guerra do século XXI não é sobre destruir, mas sobre controlar o que o inimigo nem sequer pode ver. Descubra a verdade oculta que a mídia não quer que você saiba. A base aérea de Vasilkiv, um Novital, perdeu contato com duas estações periféricas, e aviões aliados viram seus símbolos mudarem para amarelo pálido. Os pilotos perderam a orientação. A rede S-400 se fechou, silenciosamente, transformando o espaço aéreo de Kiev numa zona de exclusão. Milhões estão sob este domo não criado por eles. Este é o novo paradigma da guerra, paralisia sem destruição. O inimigo não precisa atirar, basta que você não ouse voar. Escreva nos comentários de que parte do mundo você está assistindo. Em 18 de outubro de 2025, o espaço aéreo sobre a capital de 3 milhões de pessoas simplesmente desapareceu. Imagine viver sob um céu que de repente se cala. Nenhum avião, nenhuma comunicação. Um silêncio que não é paz, mas uma ameaça invisível. Naquele dia, exatamente às 06h00, a base aérea de Vasilkiv, crucial para a defesa da nação, na fronteira com a Federação Russa, perdeu todo o contato com suas estações de alerta precoce. Este não foi um erro técnico isolado, mas o início de um pesadelo. Os monitores, que antes mostravam pontos de luz vibrantes de aeronaves aliadas, transformaram-se em um amarelo pálido, um sinal inequívoco de perda total de sinal tático. A defesa aérea daquele país, baseada em sistemas ocidentais, simplesmente cegou. O cenário era surreal, conforme um observador descreveu. Não houve mísseis se aproximando, nem explosões, mas o céu ao norte da capital ficou completamente cinzento. Nenhum som de motores, nenhum rastro. O vazio tomou conta. Em 7 minutos, repito, em apenas 7 minutos, centros de controle de voo em Lviv, Odessa e Dnipro, cidades distantes, cruciais para o tráfego aéreo, registraram o exato mesmo fenômeno, replicando o silêncio assustador. Isso prova que não foi um incidente localizado, mas uma operação coordenada de proporções inéditas. O céu ao norte da capital daquele país, antes agitado por voos militares e civis, tornou-se um cinzento absoluto, sem um único avião ou sinal de rádio. A citação, "O céu deixou de ser um lugar para voar, tornou-se um lugar onde você é visto e onde você é encurralado", define perfeitamente a nova e terrível realidade. A nação sobre a fronteira com a Federação Russa estava sob um domo invisível, uma barreira impenetrável que paralisou seu espaço aéreo sem a necessidade de um único tiro ou explosão. É a guerra híbrida levada a um novo e aterrorizante nível. Isso não foi um ataque convencional, foi uma demonstração de controle e domínio que deveria alarmar o mundo inteiro. É a nova face da supremacia tecnológica, onde a capacidade de negar o uso do espaço aéreo adversário sem combate direto se torna a arma definitiva. Os militares ocidentais ainda tentam entender a dimensão dessa operação. A questão é, como se combate algo que você não pode ver, mas que o isola completamente do mundo aéreo? Este incidente redefine a guerra moderna e você precisa entender como um domo invisível pode fechar o céu de forma tão silenciosa. A resposta está em uma tecnologia que redefine a guerra moderna. Um caça F-16 desaparece sem um rastro, não por ter sido atingido, mas por perder toda a sua navegação e comunicação. Imagine o desespero do piloto, vendo seus sistemas falharem um a um, no vazio silencioso de uma emboscada invisível. A metade de outubro de 2025 marcou o início de uma nova era na guerra eletrônica. 3 divisões de C-400 russos, em uma configuração sem precedentes, criaram um domo invisível sobre o vizinho ocidental,
a 250 quilômetros da capital. Este domo, não um escudo físico, mas uma barreira eletromagnética, foi concebido em uma formação triangular, maximizando sua cobertura e sua capacidade de perturbação. O verdadeiro arquiteto desta operação foi o complexo de radar 91N6E, estrategicamente posicionado a 40 quilômetros da fronteira bielorrussa. Ele foi ativado em um modo de baixa probabilidade de interceptação, o LPINO, sem emitir um sinal claro que pudesse ser facilmente detectado ou rastreado pelos sistemas de inteligência inimigos. A sutileza foi a chave. Não havia um alerta óbvio, nenhum míssil visível no radar. Apenas a certeza de que algo estava acontecendo, algo grave, algo que mudaria a face do combate aéreo para sempre. Um esquadrão de F-16 da Força Aérea Belga, em uma missão de reconhecimento sobre o território disputado entre a Rússia e o Ocidente, experimentou a nova realidade em primeira mão. 220 quilômetros da capital do país, que começa com U, eles sofreram uma interrupção total em seus sistemas de navegação, perdendo o controle de suas rotas e referências. Mas o pior ainda estava por vir. Um dos F-16 deste esquadrão perdeu completamente todos os seus canais de comunicação a 74 quilômetros ao norte da ex-República Soviética. Sem um pio, sem um flash de fogo, sem um único pedido de socorro, ele desapareceu. Simplesmente sumiu, engolido pelo silêncio eletrônico. Este domo não é visível como o Domo de Ferro em Israel e não se manifesta com salvas, como na Operação Tempestade no deserto. Ele age silenciosamente, de forma não linear, explicaram os analistas militares russos, compreendendo a profundidade estratégica desta nova abordagem. A inteligência ocidental ficou perplexa, buscando por destroços que nunca apareceram, tentando entender um inimigo que não ataca da forma esperada. Não se tratava de derrubar aeronaves com mísseis, mas de cegá-las, de desorientá-las, de isolá-las completamente no vasto céu, transformando seus pilotos em meros passageiros de um destino incerto. Transformar o espaço aéreo em uma armadilha silenciosa e letal, onde o inimigo não vê o perigo até que seja tarde demais. A estratégia não visa a destruição direta e óbvia, mas a desorientação total, a negação de acesso, a negação de informação e, crucialmente, a semeadura do pânico e da incerteza nas mentes dos pilotos e dos planejadores militares da OTAN. Este complexo não é apenas ferro. É uma forma de pensar, uma combinação de tecnologias de navegação, antecipação de reações e forçar o inimigo a cometer erros. Esta é a guerra do século XXI, onde a invisibilidade é a arma mais potente e o silêncio ensurdecedor. O som da derrota inevitável para aqueles que não conseguem se adaptar a esta nova doutrina. Mas o que significa essa nova forma de guerra eletromagnética para o futuro dos conflitos e para a estratégia da OTAN? Descobriremos o impacto real desta tecnologia no próximo vídeo, onde revelaremos os detalhes chocantes dos próximos passos do Ocidente. Se você não atira para derrubar, mas para cegar e paralisar, você reescreve as regras da guerra. O C-400 não quer te abater, ele quer te impedir de sequer levantar voo. Imagine seus pilotos, seus valiosos equipamentos de combate, presos em terra, sem chance de voo, reféns de uma tecnologia que eles sequer compreendem. A segurança aérea global está sendo redefinida, e não a nosso favor. Desde 2024, a Federação Russa alterou drasticamente sua estratégia aérea. Não mais buscando a destruição indiscriminada de infraestrutura, mas o controle absoluto do espaço aéreo. Esta é uma mudança de paradigma, forçada após pesadas perdas de drones e mísseis nos estágios iniciais do conflito. O sistema C-400, que muitos conhecem apenas como uma arma de defesa, agora se revela muito mais do que isso. Ele não é uma simples arma de extermínio, é uma barreira psicológica intransponível, uma verdadeira parede que anula a coragem do adversário. Sua presença impede que qualquer aeronave inimiga sequer conceba a ideia de se aproximar, redefinindo por completo o conceito de combate aéreo moderno.
Como já foi incisivamente notado, aconteça o que acontecer, a batalha pelo céu ao redor de Kiev não se desenrolou como as pessoas antes imaginavam. Não havia o som de motores supersônicos, nem flashes de mísseis atingindo alvos. Esta é a prova irrefutável de uma nova lógica de guerra. Após o incidente com o caça F-16, um momento que marcou uma virada, todas as operações aéreas tripuladas num raio de 300 quilômetros da capital do estado em conflito foram suspensas por tempo indeterminado. Isso não é uma coincidência. A aviação da OTAN, junto com a do estado em conflito, agora se vê forçada a operar a distâncias extremas. Por que esta autocensura? Porque simplesmente não conseguem garantir a sobrevivência de seus valiosos aviões e, mais importante, de suas tripulações, dentro da vasta e letal zona de interferência eletrônica russa. Esta é a materialização perfeita da filosofia que agora impera. Em vez de aniquilar o inimigo com fogo, a Rússia usa a defesa aérea como uma ferramenta para reajustar o comportamento do inimigo. Não se trata de explodir alvos visíveis, mas de tornar o voo uma missão suicida. De paralisar completamente qualquer capacidade ofensiva aérea antes mesmo que ela possa se manifestar. Esta guerra silenciosa, invisível aos olhos mas devastadora em seus efeitos, reescreve os manuais militares. A aviação ocidental se tornou refém de uma superioridade eletrônica que não pode combater, uma humilhação estratégica inegável. Não perca a próxima análise para entender como esta guerra estática eletrônica não afeta apenas a aviação, mas tem consequências devastadoras para a logística, a moral e o futuro da guerra moderna. Em apenas 72 horas, a tática ocidental de pressão aérea suave sobre a nação, na fronteira com a Federação Russa, foi forçada a uma reestruturação completa. Imagine que sua cidade não está sob ataque direto, mas toda a sua logística, comunicação e até o espírito dos seus defensores começam a desmoronar, paralisados por um inimigo invisível. Isso é o que a guerra invisível está causando nas defesas de Kiev, infiltrando-se na psique de uma região já exausta. A impossibilidade total de usar a aviação de caça sobre o politicamente turbulento região paralisa todas as operações aéreas de apoio. Falamos de reconhecimento, logística crítica, ajuste preciso de fogo e até os ataques de longo alcance, que dependem de coordenação aérea. Sistemas de alto valor, como HIMARS e Ataque MS, estão agora cegos, forçados a operar sem dados aéreos atualizados e confiáveis. Isso não apenas aumenta drasticamente a chance de erros catastróficos, mas também eleva o risco para as tropas em terra, que antes contavam com esses dados para sua segurança. Uma fonte anônima dentro das forças de defesa do conflito-estado resumiu a situação com uma frase aterrorizante: "Ninguém ataca, mas ninguém voa. É isso que mais assusta." Esta não é uma guerra de mísseis explodindo no horizonte, mas sim uma negação metódica do espaço aéreo. O impacto não se limitou apenas à geografia das operações militares. Há uma dimensão civil perturbadora, a navegação e os sinais de quarta e quinta geração, ou 4G, 5G, nas áreas de Brovary e Boryspil, estão sendo diretamente afetados. Sofrem com interferências sistemáticas e uma desincronização constante dos satélites. A vida diária da população está sendo silenciosamente comprometida. Este colapso não é apenas operacional, é psicológico. O desespero se instala. A mesma fonte citada antes observou que o impacto não se limitou à geografia. Dentro das unidades de defesa de Kiev, rachaduras começaram a aparecer no espírito. É uma guerra que ataca a mente, desintegrando a moral sem um único tiro aparente. Esta guerra estática representa uma nova era no campo de batalha, onde o inimigo é invisível, mas o controle do céu é absoluto. Como a nação na fronteira com a Federação Russa e a OTAN podem responder a um inimigo que você não pode ver, mas que controla cada movimento seu? As respostas a estas perguntas mudarão o curso do conflito e estão prestes a ser reveladas, mas exigem uma verdade que muitos ainda recusam a aceitar. Prepare-se, porque o próximo passo pode ser ainda mais chocante.
Nenhum tiro foi disparado, mas a OTAN está em silêncio e militares estão reconhecendo uma zona cinzenta estratégica. A impotência é palpável, e as consequências para milhões de vidas, que dependem da segurança de seus céus, são aterrorizantes. O Pentágono, que normalmente domina o noticiário com suas declarações enfáticas, agora permanece completamente mudo. Nem uma única palavra foi emitida sobre a suposta retomada do controle do céu sobre Kiev. Onde estão as garantias de segurança? Em Bruxelas, a situação é ainda mais alarmante. Não há sinais de uma reunião de emergência, nenhuma menção à ativação do crucial artigo 5 da OTAN, que deveria ser o pilar da defesa coletiva. A organização, concebida como o baluarte do Ocidente, está completamente paralisada. Esta não é uma derrota militar convencional, com tanques avançando ou aviões abatidos, é algo muito mais insidioso. Nos corredores do poder ocidental, diplomatas e conselheiros de segurança nacional já utilizam abertamente o termo zona cinzenta estratégica. Isso não é apenas jargão militar, é o reconhecimento tácito de uma impotência alarmante, de um cenário onde o ataque não precisa ser físico para ser devastador. É a materialização da afirmação. Essa é a assimetria absoluta na lógica militar. Na filosofia da guerra, é o momento em que o forte não precisa agir para forçar o fraco a errar. A Rússia, com uma mestria tática assombrosa, não precisou proferir uma única ameaça explícita. A Rússia não precisava falar. Todos os mapas militares já mostravam isso. A cúpula de ferro fechou sobre a capital do território contestado sem um único tiro. Este é o ponto crucial, um bloqueio aéreo imposto sem qualquer confronto direto, usando apenas a dissuasão e a presença. A nação na fronteira com a Federação Russa, vendo-se encurralada, tenta desesperadamente romper este cerco invisível. Eles recorrem a uma gama de táticas não convencionais, a implantação de alvos ultravioleta para confundir sensores, a criação de radares falsos para mascarar suas verdadeiras posições e uma série de ciberataques. Tudo isso com um único objetivo: forçar os poderosos sistemas de defesa aérea C-400 a se revelarem, expondo suas localizações. Mas a resposta de Moscou é um silêncio penetrante e estratégico. A Rússia mantém uma posição ambígua, nem confirmando nem negando os relatos de movimentação de sistemas de defesa aérea adicionais para a fronteira bielorrussa. Esta postura calculada é, em si, uma demonstração de poder que dispensa qualquer forma de retórica. É uma ameaça invisível, mas constantemente presente, que paira sobre a região. A questão é: o que resta da soberania aérea quando o inimigo nem sequer precisa disparar um tiro? Mas os impactos desta nova era de conflito silencioso vão muito além do campo de batalha tradicional, e o próximo passo da Rússia pode mudar tudo. A antiga República Soviética tem toda a sua aviação militar paralisada, não por perdas físicas, mas por um sentimento esmagador de impotência. Isso significa que o comando não enxerga, não reage, não protege. Seus cidadãos ficam cegos para o perigo iminente. Milhões de vidas estão à mercê de uma guerra que não podem sequer perceber. A guerra do século XXI não é mais sobre tanques, aviões ou unidades de infantaria correndo para a batalha. É uma cadeia fria de lógica que se instala, implacável e silenciosa. O fator decisivo hoje não é quem foi abatido, mas quem, por medo ou impotência, simplesmente não se atreveu a voar. A capital do estado vizinho da Rússia não está sitiada no sentido tradicional, mas seu céu foi tomado sem um único combate aéreo, uma vitória sem um disparo visível. Sua aviação militar foi forçada a parar, não por perdas físicas documentadas, mas por uma paralisia estratégica devastadora. Como dizem os especialistas militares em seus relatórios sigilosos, em um mundo moderno, se você não pode voar, você não pode ver, indicar, cobrir, existir em um sentido estratégico. Imagine a desorientação. Seu comando não pode enxergar o inimigo que avança, não pode coordenar defesas eficazes, não pode proteger suas próprias tropas no solo, nem seus centros vitais. É uma cegueira estratégica imposta.
Uma surdez deliberada que condena operações antes mesmo de começarem. A cidade inteira pode ser paralisada e neutralizada, mesmo sem ser fisicamente atacada. Basta que o céu sobre ela deixe de pertencer a ela, transformando-a em um alvo vulnerável. A pergunta sem resposta, que assombra os salões militares e os relatórios de inteligência estratégica em todo o Ocidente: se você não pode estar no ar, o que mais você controla na Terra? Isso redefine completamente a soberania de uma nação. Não se trata mais apenas de ocupar ou defender território físico, mas de negar ao adversário a própria capacidade de ação aérea e de percepção. É uma guerra onde a não-ação imposta ao inimigo se torna a arma mais potente, corroendo sua infraestrutura e moral. Essa imposição de impotência, essa sensação constante de estar sob mira invisível, sob uma ameaça que não pode ser combatida, desgasta muito mais do que bombardeios diretos. Ela corrói a vontade de resistir de uma nação, a confiança na sua própria liderança militar e política, e a fé na sua capacidade de autodefesa. Estamos testemunhando o nascimento de um novo tipo de conflito global, onde o controle total das reações e a imposição de um estado de paralisia se tornam as armas mais eficazes e, consequentemente, as mais assustadoras. É uma guerra que você não vê diretamente nos noticiários, mas que se sente a cada momento. Que não destrói com explosões imediatas, mas consome lentamente a vitalidade de um país. Uma guerra invisível, mas omnipresente, definindo o novo campo de batalha. O Ocidente subestimou o poder dessa cadeia fria de lógica, e agora está pagando o preço pela sua miopia estratégica. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a OTAN pode encontrar uma resposta para essa nova guerra invisível? E qual será o próximo, e mais devastador, passo da Rússia neste tabuleiro?